pessoal! Sejam bem-vindos Ao canal Toca BG, o seu canal de jogos de tabuleiro. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para todas as informações, hein? Isso. E se você já é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal, tá bom? Isso mesmo. E hoje a gente vai falar do que, Lino? Hoje eu vou falar de um jogo super divertido, colorido, que é um dos meus jogos que eu mais gosto de jogar, porque é familiar e estratégico, não é? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá? Sagrada! Com as expansões, tá, pessoal? Expansão de 5 a 6 jogadores e a expansão Paixão. Uma delícia. O que eu mais gosto desse jogo é a estratégia de si contra si mesmo. Exatamente. É maravilhoso, Ele não? é muito gostoso de jogar, pessoal, mesmo sendo estratégico, tá? Isso. É muito bom de jogar esse jogo. E pra quem gosta de jogar jogos com sorte e estratégia, Sim, esse jogo é um perfeito. prato cheio, não? É muito bom mesmo. Então, bora lá para saber o que vem no jogo base, nas expansões e, claro, as regras e depois o gameplay. Muito bom. Oi, pessoal! Então vamos lá ver o que vem no jogo base e o que vem nas expansões. Então, no jogo base, nós temos os tabuleiros de jogadores aqui. Nós temos o marcador de rodadas, são 10 rodadas. Nós temos as fichas de pontuação, as grades, os marcadores de benefícios. Nós temos as cartas de objetivos públicos, as cartas de objetivos individuais e as cartas de ferramentas. No expansão de 5 a 6 jogadores, ela não só aumenta a numeração de jogadores, ela também traz coisas novas, tá? Nós temos dados adicionais, porque no jogo base ele vem 90 dados. Nós temos os objetivos públicos também, novas cartas, né, de objetivos públicos. Temos novas cartas de objetivos individuais. Temos novas cartas de ferramentas e mais marcadores de benefícios. Vem um tabuleiro para vocês colocarem dados reservas, então vai ser jogado com mais dados do jogo. Esse daqui são os 2 tabuleiros novos que vieram com a expansão, tá? Veio também a grade, novas grades, né, para ser jogado. E olha que beleza, que coisa mais lindinha, o rolador de dados que veio com a expansão também. A expansão Paixão, a gente recebe os dados especiais, tá? Vem também as fichas para esses dados especiais. A gente recebe objetivos individuais dos dados especiais e também cartas de habilidade inicial. Então você vai começar o jogo com alguma habilidade inicial. Esse daqui é tudo da expansão Paixão. Então é isso que vem em cada jogo, no jogo do base, né? E também nas expansões. Olá! Depois de conhecer os componentes, vamos ao setup do jogo. O setup ele é bem simples, bem parecido com o jogo base do Sagrada, porém algumas mudanças são adicionadas, ok? Primeira coisa, vamos usar aqui um tabuleiro de jogador, na cor que você preferir. Eu estou usando aqui como exemplo o amarelo laranja que vem na expansão para 5 a 6 jogadores. Vocês podem utilizar sem problemas algum. Vamos pegar uma grade de mosaico para ver qual é que vocês vão querer, qual a dificuldade que vocês vão utilizar. Lembrando que a dificuldade é mostrada por essas três bolinhas que são referências aos marcadores de benefício. E também, se observar aqui no cantinho esquerdo, nós temos um dado com o número 2, quer dizer que é da expansão 2, ou seja, para 5 e 6 jogadores. Vou separar de lado aqui porque eu já tenho um pronto. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, vocês vão rodar 10 dados, 2 de cada cor para cada jogador. E vão colocar nesse compartimento que se chama compartimento reserva pessoal.
Então quer dizer que por ser uma reserva pessoal, os jogadores não poderão pegar um do outro. A compra só é feita do rolador de dados, ok? Falando ainda dos dados, nós vamos separar 30 dados para 2 jogadores, sendo que nós precisamos somar 6 dados de cada cor, ok? Totalizando 30, isso para 2 jogadores. No caso de mais jogadores, nós vamos fazer o seguinte: de 3 jogadores, vocês vão separar 8 dados de cada cor. 4 jogadores, 10 dados de cada cor. 5 jogadores, 12 dados de cada cor. E 6 jogadores, 14 dados de cada cor, ok? Os dados remanescentes serão mandados para a caixa do jogo ou reservados à parte, pois não serão utilizados na gameplay atual. Também temos os dados translúcidos, embora não sejam tão translúcidos, mas são as coisas mais lindas que tem na expansão Paixão, que são os dados raros. Esses dados raros são colocados, adicionados ao jogo de acordo com o número de jogadores. Para 2 jogadores, 2 dados, 3 dados e assim por diante, até o número de 6 dados. Falando das cartas que vão alterar, é o seguinte: cada jogador vai receber uma carta com esse dado verde e atrás também tem um dado verde que é uma habilidade adicional. Isso é da expansão Paixão. Então, no exemplo aqui, vou pegar esse e sempre vou deixar virado para cima para que todos os jogadores tenham ciência dessa carta aqui, dessa habilidade. Nesse exemplo nós temos Inspiração Coragem. Uma vez por rodada, após comprar, você pode gastar um marcador de benefício para quebrar uma restrição de cor ou número ao colocar um dado. Essa compra pode tanto ser da sua reserva quanto ser da reserva pública ou pessoal, ok? Além dessa carta de habilidade, nós vamos ter também uma carta de objetivo pessoal, onde mostra um dado translúcido no meio. Esse também é da expansão Paixão, e para confirmar mais uma vez, nós temos o dadinho aqui, ó, no cantinho com o número 3. Então, agora que eu pego uma dessa, eu coloco também. Embora essa carta, ela não vai ser mostrada para os jogadores, ela é pessoal. Você vai ter que ver assim, ó. Olha que interessante. Nesse caso aqui, lembrando que elas têm o dado preto e branco atrás para simbolizar que é privado, é pessoal. Ninguém pode saber, ninguém pode tomar ciência da sua carta. Ela dá 4 pontos para pares com mesma cor ou valor adjacente ao seu dado de vidro raro. Esse dado de vidro raro, ele vai ser comprado aqui em algum momento para colocar dentro do seu mosaico, dentro da sua grade. Então, além da carta de objetivo pessoal de dado raro, nós também vamos ter essa daqui que é da expansão para 5 a 6 jogadores. Perceba que eu estou utilizando todas as expansões possíveis aqui, é bem interessante. Nesse caso, muito cuidado, nós temos aqui um modelo, vou escolher esse, um modelo que também é uma carta preto e branco, um modelo roxo pintadinho, mas não simboliza que são apenas para dados roxos não, tá, pessoal? Isso aqui simboliza aonde é que eu vou fazer a somatória, porque aqui nesse exemplo nós temos soma dos valores dos dados na área sombreada. Então, aonde eu tiver dado de acordo com essa marcação, tudo no exemplo aqui, estou quebrando todas as regras só para mostrar como exemplo. Aqui, ó, tenho todos os dados aqui. No mesmo formato que essa carta, eu vou somar os valores aqui para ganhar de pontuação no fim do jogo. Isso também é pessoal, não pode ser mostrado para outros jogadores. Então, nós temos 2 cartas de objetivos
privados, pessoal, ok? Mas é claro que Sagrado é um jogo que frita seus miolos, então vamos para mais objetivos. Porém, agora são os objetivos públicos, objetivos abertos, onde as cartas são azuis atrás, não são mais preto e branco, e todo mundo toma ciência e também tenta pontuar o máximo que puder de acordo com essas cartas. São escolhidas 3 cartas, onde nós as colocamos aqui no jogo. Tá? Onde cada uma tem um objetivo e uma pontuação diferente da outra. Vamos ver o que foi escolhido aqui nesse caso. Perceba o seguinte, 3 pontos. Simetria de cor horizontal da expansão Paixão. Pares da mesma cor e espelhados ao longo da coluna central. Então quer dizer o seguinte, que não é só nessa posição, mas em toda posição que tiver dados da mesma cor, ok? Como no exemplo aqui, ó, eu estou colocando exatamente como nesta carta. Porém, também pode ser, deverá ser pontuado todas as grades, todas as linhas, ok? Em que nessa mesma posição tenham cores iguais, ok? Eu vou pegar esse de cores aqui também. Nesse outro exemplo aqui, 4 pontos para cada conjunto de pares de cores entrelaçadas. Cada dado só pode contar para um único par. Então aqui nós temos, por exemplo, nesse exemplo vou pegar novamente os dados amarelo e roxo. Nós temos aqui esse entrelaçamento, ok? Eles estão entrelaçados, né? Fazendo como se fosse um 8, né? Em que não precisa ser a cor azul e vermelha, pode ser qualquer cor, é só um exemplo da carta, onde vocês vão pontuar. Nesse conjuntinho, nós temos 4 pontos de vitória no fim do jogo. Essa grade pode também estar em outras posições, certo? Além disso, nós temos, muito parecido com a outra, com essa primeira aqui, porém agora de números, e na parte de coluna, na questão de coluna, nós temos agora números. Então, 3 pontos para pares do mesmo valor, na mesma posição, nas medidas superior e inferior. Então, se eu tenho os dados, independente de que cor for, onde os números são iguais, idênticos, eles vão somar, tanto nessa coluna superior, tanto quanto a coluna inferior. Então, como no exemplo aqui, vou pôr um 6 e um 6 aqui embaixo. Pode estar. Percebam que são cores diferentes, mas números idênticos. Então, assim eles são pontuados. Ok? Volto para cá para não perder o número de dados e não misturar com meus dados pessoal. Muito bem. Depois de conhecer o seu objetivo pessoal e os seus objetivos públicos, né, abertos, vamos conhecer os dados raros. Primeira coisa a fazer com os dados raros é um jogador roda o dado raro e coloca dentro dessa ficha de dados raros, onde dentro dessa ficha nós podemos ver qual que é a sua forma de utilização e também o custo. O custo está marcadinho aqui como o número 2. Então, diferente das cartas de ferramenta, nós vamos utilizar sempre 2 marcadores de benefício para poder fazer a compra desse dado. Lembrando que cada jogador só pode ter apenas um dado raro em sua grade de janela, ok? E tem que respeitar todas as restrições. Essas restrições já serão explicadas para vocês. Ok, nesse exemplo da ficha de dado raro, coloque este dado em sua janela. Ele não tem nenhuma restrição adicional. Então, fiz a compra dele, eu preciso que ele
vai em algum momento, em algum lugar, para a minha janela, né? Seguindo todas as restrições possíveis. E também para marcar essa carta aqui. Então, ela vai combar com essa carta de dados raros. Isso é muito importante porque para fazer essa pontuação eu preciso do dado raro. Caso eu gaste os meus marcadores de benefícios durante o jogo e não tenha nenhum para comprar o dado raro, eu fico sem essa pontuação. Essa pontuação será descartada no fim do jogo, ok? Então é interessante que tenha sim a compra do dado raro, tá bom, pessoal? E se perceberem, esse dado ele tem uma cor quase translúcida porque ele vale como qualquer cor. É como se fosse um coringa, embora o número é importante. A cor é qualquer outra. Ele pode ser tanto verde, amarelo, azul, vermelho, roxo, como o número tem que ser respeitado de acordo com a sua compra. Ok? Temos aqui em cima um marcador de 10 rodadas. E lembra que também temos o uso das ferramentas. Estou utilizando aqui 2 ferramentas que são da expansão para 5 a 6 jogadores, ok? Em que elas serão colocadas, diferente do jogo base, que nós usamos 3, agora nós vamos utilizar apenas 2. E a compra, né? O aluguel dessa ferramenta, seria a compra dessa ferramenta, é a mesma no jogo base. Não tem nenhum marcador aqui, eu pago 1. Caso já tenha um marcador, todos os outros jogadores vão pagar o custo de 2 para utilizar a mesma, ok? Tem 3, não é 4, é 2. Todos os jogadores seguintes vão pagar 2 marcadores de benefício. Eu estou com 3 marcadores de benefício neste jogo porque nós escolhemos aqui essa grade de dificuldade 3. De acordo com a dificuldade que vocês escolherem, vocês vão também recolher os números de marcadores de benefício. Muito bem, nesse exemplo de ferramentas, nós temos aqui da expansão o alicate para perfil de chumbo. Então nós temos aqui o seguinte: rerole até 2 dados do seu acervo de dados pessoal. Esse é o acervo pessoal. Então eu vou poder rerolar 2 dados do meu acervo pessoal. Esta carta de ferramenta é um cortador de tira. Ela diz o seguinte: após comprar, troque o dado comprado por um dado do seu acervo de dados pessoal. Como ele refere-se ao acervo de dados pessoal, a compra tem que ser direta do acervo público. Comprei um dado, daí eu posso trocar com o meu acervo pessoal. Isso ajuda bastante também. Então agora vamos para as regras do jogo. As regras do jogo são muito simples, embora esse jogo não seja simples de finalização, porque em algum momento a gente vai ter muita dificuldade de completar essa grade. Por quê? É o seguinte: o jogo Sagrada, você é um construtor e precisa construir essa janela da Sagrada Família na igreja, belíssima. E para isso nós vamos utilizar os dados pessoal e também os dados públicos. Os 30 dados são colocados dentro da sacola, embaralhados, e a cada rodada, no caso de 2 jogadores que nós estamos exemplificando, são comprados 3 dados. Esses 3 dados são rolados. Não vou utilizar aqui o rolador só para que vocês possam ver os dados sendo rolados. E a partir do momento em que é rolado esse dado, diferente do jogo base, como você pode perceber que nós temos aqui menos dados de compra do jogo base, nós vamos pegar um desses dados, tanto do acervo público quanto do acervo pessoal. E a sua jogada ela é feita
e apenas um turno. Então, na expansão com esse acervo pessoal, nós não fazemos aquela mecânica de até o último jogador, repetir o último jogador e voltar. Não, não, não. Nós vamos jogar toda a sua rodada em um turno apenas. Então, nesse caso aqui, eu compraria um dado, colocaria na minha grade, respeitando as restrições. E quais são essas restrições? As restrições são as seguintes: a cor é extremamente importante para as cores que estão gravadas na sua grade. E os números também. Por exemplo, aqui nós temos o número 5. Eu preciso colocar em um número 5. Então, o primeiro dado que vocês recolherem do acervo público deve ser colocado em volta da sua grade, não apenas nas quinas, em qualquer ângulo, desde que seja no contorno da sua grade. Então aqui, para poder já diminuir uma restrição, que eu tenho um 5 de qualquer cor, porque o símbolo preto e branco, ele significa qualquer cor, porém um número tem que ser respeitado, eu vou colocar ele aqui. Coloco o meu dado e na minha rodada ainda, no meu turno, eu vou escolher um dado do meu acervo pessoal. Agora, para a colocação dos próximos dados, eu tenho que respeitar as seguintes regras. Dados de forma ortogonal, ou seja, horizontal e vertical, não podem ser colocados da mesma cor, como nesse exemplo aqui, e também não pode ser colocado com o mesmo número, mesmo que seja de outra cor. Então, essa é a dificuldade, mas também a diversão do jogo, que vai ajudar você bastante a pensar. Então, não posso repetir números e não posso repetir cores, ok? Nesse caso aqui, eu poderia pegar do meu acervo já para poder diminuir, né? No caso, uma outra restrição, esse 2 verde. Agora, ok, ortogonalmente eu não posso fazer essa repetição. Essa restrição, ela se aplica, porém, não se aplica aos diagonais. Então, no diagonal, eu posso repetir cor e posso repetir número. Como aqui no exemplo tem um 1, eu poderia colocar esse 1 roxo, que não teria problema algum. Eu observo, não estou colocando dados de números iguais e nem de cores iguais. E, diagonalmente, tenho as mesmas cores. Não tem problema. Excelente. Devolvendo aqui para o meu acervo pessoal. Ótimo. Coloquei. Outra possível ação é utilizar as ferramentas. Caso eu queira utilizar uma ferramenta durante a minha rodada, eu pago 1 caso não tenha nenhum custo, ou pago 2 caso já tenha marcadores em cima dele, ok? Bem como, vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem uma coisa importante. Bem como agora, o custo desse dado raro, que vai ser o custo 2 devido a essa ficha ter sido escolhida, eu vou poder colocar esse dado raro dentro da minha grade no lugar de algum desses 2 dados. Então, nesse exemplo, a minha primeira rodada, eu vou colocar esse 5, porém eu não vou pegar do acervo pessoal, porque eu vou fazer a compra desse dado raro, ok? E vou pôr nesse 1 aqui, já para poder ligar com esse próximo dado que foi colocado anteriormente. E olha que interessante, nós não podemos colocar os dados em qualquer lugar, tem que sempre estar coladinho com um dado anterior. Anterior que eu digo é qualquer dado que já esteja colocado respeitando as restrições. Não repete número, não repete cores e tem que estar ortogonalmente ou diagonalmente adjacente, ou seja, coladinho,
ok? É como se você estivesse criando realmente um vidro e ele vai se formando a partir daquela primeira construção, daquela primeira forma em que você colocou na sua grade. Muito bem. Basicamente, o jogo vai funcionar dessa maneira até o fim do jogo, colocando todos os dados e quando todos os jogadores na sua rodada finalizarem e sobrar apenas um dado no acervo público, ele é colocado nesse marcador de rodadas para dizer que já foi feito a primeira rodada. E isso pode ser combado relacionado a alguma carta de ferramenta, que não é o caso aqui. Tem algumas cartas de ferramenta em que ela consegue fazer uma troca, por exemplo, do seu dado de acervo pessoal ou do acervo de compra com um dado da ficha de rodadas. Não é o caso dessas duas, porém é o que acontece, ok? Isso vai se desenvolver até a 10ª rodada. Quando chegar a 10ª rodada, vocês vão finalizar, né, o jogo. Espero que tenha completado tudo isso daqui. Vão retirar os dados e virar essa ficha para fazer a somatória de pontuação. Cada jogador pega o seu token com a sua cor, né, o laranjinha no caso aqui desse jogador, e vai somar, fazer essa somatória, passando dos 50, vira esse marcador, ok? De acordo com os objetivos abertos e dos objetivos pessoais, ok? Muito simples. Pessoal, o uso das habilidades, elas são feitas uma vez por rodada. Toda vez que você usar, nesse caso dessa carta, isso vai ter uma exceção quando é uma vez por jogo. Tem cartas em que vão ter escrito uma vez por jogo e cartas que vão estar escrito uma vez por rodada. Se tiver uma vez por jogo, usou, já pode descartar ou virá-la, para dizer que não vai mais fazer a utilização. No caso, uma vez por rodada, a gente usa a habilidade dela e vira ela para dizer que ela já foi gasta. E na próxima rodada, ela volta para ser utilizada novamente. Ok? E isso são as regras de Sagrada com as expansões. Bastante simples, porém o jogo é um jogo difícil em relação a você com você mesmo. A interação com os outros jogadores é pouca, tá? Embora esse pouco que é relacionado aos dados de compra do acervo público faz muita diferença. Então muitas vezes você está querendo aquele dado, outro jogador vai lá e pega aquele dado e acaba estragando sua jogada. Mas sempre tem uma ferramenta que te ajuda, sempre tem uma outra forma. Se não tiver, acontece de ficar com alguns espaços vazios. E cada espaço vazio no fim do jogo é pontuado negativamente 1 por espaço. Então, se tivesse 2 espaços vazios no final, eu precisaria retornar o meu marcador de pontuação positivo para 2 pontos negativos. Ok? Valeu, pessoal! Se vocês gostaram do jogo, querem comprar o jogo, querem adquirir as expansões, vocês já sabem onde comprar, né, pessoal? Na Live Toys. Pessoal, eu vou deixar aqui no vídeo, tanto nas descrições do vídeo, o telefone e o site para que vocês possam entrar em contato, ok? É isso aí e até a próxima!